Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 47. Na aula de hoje nós vamos começar a falar de remediação. Nós vamos falar da remediação através da lavagem de solo por etanol. A gente vai utilizar as propriedades do etanol para remoção de fase residual e explicar os conceitos envolvidos por trás dessa técnica. Na aula de hoje, então, nós temos o conceito da remediação utilizando etanol. Toda a física e o conceito inicial da atuação na redução da tensão interfacial foi apresentado nas aulas anteriores e nós vamos então utilizar o conceito de etanol para remediação de fase residual. Olha, como vocês puderam aprender nas aulas anteriores, a fase residual só existe por ela estar imobilizada por um outro fluido. No caso, a fase residual mais importante para nós é a fase residual de um fluido não molhante dentro d'água, tá? Em geral presa, quer seja dentro da franja capilar, principalmente dentro da franja capilar se tratar de um ELNEPO, ou um contaminante menos denso do que a água e não ou parcialmente miscível, menos denso que a água, ou se for um DINEPO, ele pode estar não só na franja capilar, como a profundidades muito maiores, porque o DINEPO, como vocês sabem, é um contaminante mais denso do que a água subterrânea e ele percola a profundidades muito maiores. Essa percolação provoca a formação de fase residual com o passar do tempo. Fase residual, fluido desconectado e móvel, tá? Então, o nosso raciocínio de utilização de etanol é, na verdade, reduzir a tensão interfacial do material de forma a permitir que ele se mova. Nós já mostramos em aulas anteriores um etanol se movendo em direção ao fluxo. Na verdade, agora nós estamos fazendo numa relação maior e eu vou mostrar para vocês um experimento que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi a utilização do etanol como um fluido para limpeza. Minha tese de doutorado foi feita na Universidade de Waterloo, universidade que atualmente eu leciono, né, todo ano, faz 6 anos que eu tenho ido para lá, para falar do etanol. O etanol virou um tema importante, as pessoas passaram a usar o etanol no mundo todo como um combustível renovável, então é importante que nós entendamos o comportamento dele e inclusive sua possível ação como um produto que possa ajudar na remediação. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, nesse nosso trabalho inicial, como nós pensamos uma remediação por etanol. Se você tem uma situação de campo que você vai fazer uma remediação por etanol, existem algumas formas de você aplicar etanol. Eu vou mostrar para vocês as formas e qual a forma que nós julgamos a mais adequada e o experimento como foi feito a partir dessa forma julgada adequada. O etanol pode ser colocado inicialmente como que se fosse aspergido, embora esse termo não seja suficiente ou não seja adequado para hidrogeologia, porque a aspersão a gente prevê a ausência de meio poroso. Então eu coloco etanol por cima, na verdade eu injeto etanol por cima e ele vai migrando verticalmente para baixo e à medida que ele migra verticalmente para baixo, ele vai encontrando a fase residual de um fluido menos denso do que a água, um ELNEPO, e ele vai deslocando o ELNEPO e com isso, se eu colocar pontos mais abaixo bombeando, esses pontos mais abaixo podem fazer com que esse fluxo vertical para baixo remova a fase residual. Esse foi um esquema inicial pensado e testado em laboratório. Uma segunda possibilidade, na verdade, usando o etanol em cima, qual era o raciocínio? Como o etanol ele é menos denso do que a água, o que acontece? Se eu formar uma quantidadezinha mínima de etanol, à medida que eu vou rebaixando esse nível d'água, eu tenho o que a gente chama de deslocamento estável. Esse deslocamento estável vai arrastando a fase residual, vai remobilizando-a e nós fazemos então com que a fase remobilizada possa ser bombeada em profundidades maiores. Esse é o raciocínio inicial do etanol flushing, ou a lavagem de fase residual por etanol.
Uma segunda possibilidade seria então nós usarmos o etanol injetado por baixo. Injeta o etanol por baixo, ele tem a ação da gravidade que permite subir, embora o deslocamento seja menos estável, ainda assim eu consigo deslocar e eu vou bombeando em superfície. Na verdade, a ideia dessa técnica é que nós poderíamos eventualmente, além de retirar a gasolina, retirar eventualmente vapores que estavam vindo. Então seria uma outra possibilidade técnica, de vertical, de baixo para cima. Eu injetaria etanol em alguns pontos aqui embaixo e extrairia aqui em cima com tipo MPE, extração multifásica, por exemplo. Essa é a segunda técnica. Testamos no laboratório e apresentamos os resultados. A terceira técnica, é a técnica mais facilmente imaginável, é nós utilizarmos etanol com uma injeção lateral e ele passar varrendo a região contaminada e nós bombearmos do outro lado, fazendo na verdade um sistema de injeção e extração de forma a passar pela fase residual e extrair. Essas técnicas todas foram feitas em laboratórios e nós vamos mostrar para vocês os resultados. Então, técnica inicial de cima para baixo, técnica segunda de baixo para cima, técnica terceira lateralmente, e nós vamos apresentar isso nas próximas aulas.